E é difícil para a população entender, né? O ministro vem dizendo que está pedindo só mais transparência e, enfim, e mais cumprimento de critérios. O Arthur Lira vem e diz que tudo isso tem sido cumprido a contento. Então, fica difícil para a população entender, de fato, quais critérios são esses e como eles têm sido preenchidos, né? E aí eu queria perguntar também como é que o Lira sai desse seu segundo mandato à frente da Câmara, menor ou maior do que quando assumiu, Maza? É uma pergunta interessante e complexa, né, Sara? Porque todo mundo que sai do mandato, né, rapidamente costuma ser um pouco esquecido, né, ou ir para um segundo plano. Você tem poucos casos como o Davi Alcolumbre ali no Senado, que conseguiu manter uma força relevante ou manter uma estratégia. Agora, menor ou maior, ou perdendo espaço lá para a sucessão dele, pelas bancadas que vão se seguir, o Arthur Lira sai com um trunfo óbvio, né? O que ele conseguiu fazer de base lá. Você tinha um Alagoas que era governado por uma oposição direta, né, pelo Renan Filho, que depois ministro do Lula, aquele grupo do Renan Calheiros muito poderoso, muito influente, e com os anos do bolsonarismo e esses dois mandatos dele na presidência da Câmara dos Deputados, o cenário em Alagoas é completamente diferente, né? Você já tem um Arthur Lira como uma força poderosíssima na política de lá e exercendo, inclusive, em prefeitos de capitais do estado e de estados próximos. Então você tem ali uma situação que, mesmo que ele perca protagonismo daqui para frente, né, digamos que ele já cumpriu o papel dele, né? Já conseguiu deixar ali o legado dele, fazer as bases políticas dele para se manter eleito por um bom tempo, né? Uma pena só é que isso é feito dessa forma, né? Você mesmo falou, né, que às vezes a população não entende. E mais que isso, tem deputados que querem que a população entenda errado, né? A gente viu nesses últimos dias, semanas, deputados bolsonaristas que quiseram pegar uma atuação simples, que deveria ser quase unânime entre a população e o Congresso, que não, o dinheiro público tem que ser tratado com critério, com respeito e com transparência. Mas deputado que estava traduzindo isso para o seu público, principalmente em redes sociais, esses parlamentares que são muito ativos em Instagram, ou TikTok, ou o que seja, falando como se isso fosse, né, um ataque do Flávio Dino ao Congresso, um ataque do governo do PT, né, porque faz essa associação do Dino por ter sido ministro do Lula, tentando censurar e calar o poder do Legislativo para subjugar de alguma forma, quando a gente sabe que a coisa que está em jogo é muito mais séria do que isso, né, Sara? Enfim, é sinal dos tempos, né? O que a gente vê na prática no Brasil de uns 10 anos para cá é um legislativo que cresce cada vez mais e que parece estar muito pouco interessado em frear esse crescimento. Eu não estou nem falando em voltar ao patamar anterior, não. Eles querem continuar crescendo, né? Já tem dados que colocavam, né, que no primeiro governo do Lula o executivo controlava 90 e tantos % do orçamento e hoje não sai ali pouco por pouco, não desce para menos da casa dos 60%. Ou seja, você tem um legislativo que hipertrofiou de forma muito expressiva, não só pelas emendas impositivas, né, que já tinha antes, emenda impositiva individual, emenda impositiva de bancada, agora eles não satisfeitos querem a emenda do relator, a antiga, que era do orçamento secreto, agora essas emendas de comissões, quando é coletiva a coisa, você não sabe muito bem quem indicou e para onde vai, enfim, é bastante complicado. Opa, desculpa, estou um pouco ruim da garganta. É bastante complicado, mas eu não consigo ser muito otimista, não. Eu acho que nessa queda de braço aí, o Arthur Lira, certamente, ele pode não vencer, mas ele vai sair perdendo menos, Sara.